Professor, o que é isso? Tenha calma, eu estou começando a aula agora. Então é o seguinte, regência, no último encontro você revisou, você se emocionou, você chorou, você viu o verbo. Então o que é regência? Veja só, em língua portuguesa, as palavras exigem ou não complementos. As palavras exigem ou não complementos. O que quer dizer isso, professor? Por exemplo, em português, quem está apto a alguma coisa ou para alguma coisa. Quem está acostumado com alguma coisa. Então, o que acontece? As palavras precisam desse complemento. Quem beija, beija alguém. Quem abraça, abraça alguém. Quem mata, mata alguém. E assim por diante. Então, você tem que saber, a sua missão é saber se aquela palavra exige ou não um complemento. E tem mais, se ela exige um complemento, você tem de saber se ele exige uma preposição ou não. Ai, professor, que loucura, o preposição eu esqueci. Lembra da tia Fátima? Como é que a tia Fátima ensinava? Como era? Pegava na sua mão e dizia: há de em para compor, entre, contra, sem. Ai, que lindo, repete. Tia Fátima, as preposições. Há de em para compor, entre, contra, sem. Ai, que loucura. Então você tem de saber se a palavra exige ou não um complemento. E se ele exigir o complemento, se ele quer ou não uma preposição. Hoje eu vou começar com um verbo lindo, um verbo que eu choro, que é o verbo namorar. Professor, eu não acredito. Então veja, cante assim no ouvido da sua namorada, do seu namorado hoje à noite, hoje à tarde, hoje de manhã, não sei. Cante assim, ó. Vou namorar, não posso dar o com. Professor, tenha calma. Vou namorar, não posso dar o com. Mas se eu simpatizar ou casar, eu vou dar. Não é loucura? Não é loucura? Como assim, professor? Você passou a vida inteira namorando com alguém. Você passou a vida inteira pedindo para namorar com alguém. Por isso que nunca deu certo. Porque o verbo namorar, veja, ele pede um objeto da ação. Pede porque você namora alguém. Ele pede um objeto da ação porque você namora alguém. Mas ele não exige a preposição. Ele não rege a preposição. Ele diz, preposição, ele não quer. Então você namora alguém. Porque esse verbo não pede a preposição. Então veja aqui na minha lousa mágica, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, o verbo namorar. Eu vou logo colocar vários verbos de uma vez só para você curtir comigo, ó. Namorar, pisar, ver, visitar. Vai copiar a gramática toda, calma. São verbos que você usa no dia a dia. Visitar, achar, usar, cumprimentar. Pronto, tá bom. Não você vai ficar chateado. Então veja, ó. Esses verbos que aqui estão, claro, existem milhares de verbos. Eu estou colocando os verbos que você utiliza normalmente. Então veja, ó, namorar, pisar, ver, visitar, achar, usar e cumprimentar. 3, meia dúzia, 7 verbos de uma vez só. Então o que acontece? Diretor, eu posso escrever bem aqui, diretor? Posso, ó. Então, o que acontece? Muito obrigado, diretor. O diretor que ele está emocionado assistindo a aula, lindo aqui também. É o seguinte, esses verbos, veja, a aula passada, o último encontro lá que você curtiu, esses verbos são transitivos. Lembra o que é transitivo? Se ele é transitivo, é porque ele precisa de um objeto da ação. Se ele é transitivo, é porque ele precisa de um objeto da ação. Você beija alguém, abraça alguém, é o objeto da ação, esse alguém, ó. Eu amo meu filho, ó. Meu filho é o objeto da ação, porque você ama alguém. Eu gosto das pessoas, ó. Das pessoas é o objeto da ação. Eu gosto delas. Então, os verbos que pedem um objeto da ação são os verbos transitivos. Relembraram? Só que esses verbos são transitivos, ó, diretos. Professor, o que são verbos transitivos diretos? É o objeto da ação que eles pedem. O objeto da ação que eles pedem se liga diretamente ao verbo, diretamente, sem a preposição, porque é transitivo direto. Então, por isso que eu cantei para você, ó. Vou namorar,
Não posso dar o com. Por que eu não posso dar o com? Porque o com é preposição, meu filho. O com é preposição. Se o com é preposição e ele é transitivo direto, ele não vai aceitar o com. E aí, veja, como é que você dizia? Amor, quer namorar comigo? Né? Nem perigo. Foi o que eu disse pra você, que você não pode dar o com pro namorar. Não pode. Então, veja, isso aqui não pode, porque pra quem não lembra, gente, comigo é a preposição com, mais o oblíquo mim. Com mim vira comigo. Você tem um com aí. Então não pode. E você nem pode dizer, ai, namorei com a vizinha. Não, isso é feio. Namorar com a vizinha é namorar alguém com a vizinha do lado. Isso não pode. Então o que acontece? Como é que você vai corrigir? Como ele é transitivo direto, ele não vai aceitar a preposição. Ele quer o objeto da ação, quer algo, quer alguém, mas ele não aceita a preposição. Então como é que você corrige? Olha como vai ficar lindo. Quer me namorar? Ai, dá até vontade, não é? Dá até vontade, Quer me namorar? Quem namora, namora alguém. Quem namora, namora alguém. Então, quer me namorar, esse alguém sou eu. Esse me, gente, é o objeto, que é o objeto da ação, direto. Porque ele complementa um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto pede um objeto direto, tá aí. Aí veja, namorar com a vizinha, não, namorei a vizinha. Veja, namorei alguém, esse alguém é a vizinha, objeto direto, gente, Esse A bem aqui, gente, esse A bem aqui é o artigo A, porque o objeto é direto. Você namora alguém. Então esse A é só o artigo A, que acompanha o substantivo. Então, quer me namorar? Namorei a vizinha. Aí sim está certo. Outro verbo canalha, o verbo pisar. Você passou a vida toda pisando no chão. Não pode. E aí como é que você vai cantar no ouvido da gata? No ouvido do gato? Mais tarde. Na madrugada, como é? Amor, se eu vou pisar, não dou o nó, nem dou o na. Ai, que lindo, Se eu vou pisar, não dou o nó, nem dou o na. Então, se você vir por aí essa placa aqui, não pise na grama, você errou. Então veja, quem pisa na grama, gente, quem pisa na grama erra duas vezes. Primeiro porque pisou e outra porque usou a preposição, Na, gente, é em mais a, na. E o verbo é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, gente, ele pede a preposição? Não. Então você não pode dar o na, Assim como você não pode dar o com, você não pode dar o na. Como fica, professor? Olha a placa agora, Não pise a grama. Veja, esse a grama é o objeto direto. Estão entendendo o que é regência? Então, regência, o verbo ou o nome, ele pede um objeto da ação. Certo? Se ele pediu o objeto da ação, você tem de saber se é com ou sem preposição. Ou às vezes o verbo não pede um objeto da ação, ele pede uma circunstância. Como assim circunstância? Onde, quando, como, que é a circunstância de como tudo aconteceu. Ainda assim você tem de saber se ele quer uma preposição ou não. Professor, mas como é que eu vou saber isso? Na época da tia Fátima, lá do Fundamental, ela fazia as perguntinhas. O quê? Quem? Naquela época dava certo, porque a prova era tranquila. Essas perguntinhas não funcionam no dia a dia. Elas podem até nos ajudar. Nas próximas aulas, que a gente vai ver análise sintática, eu vou fazer essas perguntinhas para vocês. Mas aqui, regência é suor.
O que quer dizer suor? É leitura, é prática. Então, por mais que você tenha usado a vida toda que pisou no chão, ou a sua mãe tenha dito, menino, não pisa no chão não? Ei, menino rei, não pisa no chão não? Ainda assim, você sabe que na escrita, na grafia, a gramática diz que esse verbo não aceita a preposição, ele não rege. Então, você não deveria dar essa preposição para ele. E aí, isso vale para esses outros verbos. Isso vale para esses outros verbos. Diretor, vou apagar aqui os exemplos para colocar mais. Então, veja. Você já viu aí? E aí eu vou continuar. Então, o que acontece? Vamos pensar o seguinte. Nas aulas passadas, eu sei que você revisa tudo. Você pratica para internalizar o conceito, o conteúdo. E aí, veja. Eu disse para você que os oblíquos, lembra dos oblíquos? Mim, comigo, tete, contigo. Os oblíquos, nós vimos lá atrás, lá nos pronomes. Então, especificamente, os oblíquos, o, a, os, as. E as variações deles, o, a, os, as. Lo, lá, los, las. No, na, nos, nas significam algo ou alguém. Vou repetir, meu filho, preste atenção. Larga esse café, larga essa bolacha. Preste atenção, rapaz. Veja, os oblíquos, o, a, os, as. Lo, lá, los, las. No, na, nos, nas. Eles significam algo ou alguém. Eles fazem um papel de objeto direto. Entre os objetos, entre os objetos, o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, fazem papel de objeto direto. Algo, alguém. E o li e o lis fazem papel de objeto indireto. O li e o lis fazem papel de objeto indireto. Porque o li, gente, normalmente é o quê? A ele, a ela, a alguém. O li significa mais ou menos isso. O li, L-H-E, li, é a ele ou a ela. Entreguei-lhe, entreguei a ela, entreguei a ele. Dei-lhe, dei a ela, dei a ele. Então, o que acontece? Preste atenção, você tem que mentalizar isso, internalizar isso. Entre os objetos, uma coisa você vai ter certeza. Os oblíquos o, a, os, as. Lo, lá, los, las. No, na, nos, nas. São algo, alguém, objeto direto. E o li e lis, a ele, a ela, a alguém, objeto indireto. Então venha comigo. O verbo ver. O verbo ver. O que acontece no dia a dia? Professor, eu lhe vi lá no alicate. Você errou 2 vezes. Primeiro que você está fofocando. Segundo, você não pode dizer eu lhe vi, porque o verbo ver é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele vai pedir, exigir um objeto direto. O lhe é indireto. É indireto. Você vê algo ou vê alguém. Aí tem um rapaz que dizia, eu choro, eu vi o menino correndo. Ai, o senhor canta de novo. Pra que isso? Tenha calma. Então eu vi um menino, você vê alguém. Se eu vi um menino e vi a menina, não existe eu lhe vi. Então, se você vir numa prova, ai, professor, eu lhe vi. Não, você leva um cascudo. Professor, isso é violência, tá certo, desculpa. Então não é eu lhe vi, eu vi. Ou então, eu a vi. Ou então, eu te vi. Professor, qual é a diferença? É o seguinte, O O e o A é uma terceira pessoa. Eu vi ele lá, que eu não sei. O diretor aqui, o diretor. E o diretor? Eu vi no pátio, quer dizer, eu vi ele lá. E a diretora? Eu a vi no pátio, ela lá. Agora eu estou falando diretamente contigo, Eu sou a primeira pessoa, tu és a segunda. Eu te vi.
Então esse verbo, ele pede objeto direto. O ti, gente, nós vimos lá nos pronomes. O ti pode ser objeto direto ou indireto, vai depender do verbo. Certo? Mas o o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, entre os objetos, será direto. Então é por isso que, ó, eu vi, esse o é um objeto direto. Esse a, ó, é um objeto direto. Esse ti, ó, é um objeto direto. Porque esse verbo pede objeto direto. Não posso usar o li. Então, ó, o visitar. Você visita alguém, normalmente. Você pode visitar algo, mas normalmente você visita alguém. De qualquer forma, ele é transitivo direto. Ele pede um objeto direto. Então, professor, eu vou lhe visitar lá no colégio. Não vou lhe visitar. Vou visitá-lo. Porque você vai visitar alguém. Você vai visitar alguém. Então, ó, quando eu digo, ó, vou visitá-lo. Vou visitar alguém, ó. Objeto direto. E assim por diante. Isso vale para esses outros verbos aí, ó. Ó, tinha uma novela, José Wilker, eu choro, José Wilker, eu choro, saudade do finado José Wilker, grande abraço para ele, grande abraço lá no céu, no canto que ele está, não sei onde é. Então, tinha uma novela que eu acho, diretora Gabriela é diretor aqui que assiste novela, adora Malhação, o diretor aqui, o nome dele é Cícero, lembrem aí em casa, Cícero, o menino que adora Malhação, ele sabe tudo sobre Malhação. Cícero disse assim: ai, professor, eu achei Gabriela, como é que o Zé Wilker dizia? Ele dizia assim, ó, é feio, é preconceituoso, é machista, mas vou falar aqui só pra aula. Então veja, ele diz assim, ó, vá se limpar que mais tarde eu vou lhe usar. Ei, mais tarde eu vou lhe usar. Ele errou duas vezes, primeiro que era machista, patriarcal, né? E que não é vou lhe usar. Se fosse numa frase, seria vou usá-la, vou usá-lo. Porque é transitivo direto. Estão percebendo o que é regência? Estão percebendo? Então o que acontece? Numa prova que você vai fazer, qualquer que seja, o rapaz, o avaliador, ele vai usar frases com os verbos que você usa no dia a dia e você erra. E como você passou a vida toda pisando na grama, passou a vida toda namorando com alguém, passou a vida toda dizendo que vou lhe visitar, eu lhe vi, aí você internalizou como certo, de acordo com a gramática, e erra. Mas você já sabe. Especificamente esses 7 verbos, ó, são transitivo direto e pedem objeto direto. Então, vou cumprimentá-lo, irei cumprimentá-lo, ó, acheios, acheias, vou achá-lo, vou achá-la. Então, esses verbos transitivos direto, eles pedem objeto direto. É óbvio, gente, que essa é uma questão etimológica, é uma questão histórica, não tem mágica, é prática. Então, se você é concurseiro e você quer internalizar, eu vou dar uma dica. Cícero faz muito isso. Cícero é um menino que eu conheço pequeno, que até hoje faz isso. Ele vai e bota uma cartolina, e escreve na cartolina e prega na parede da casa dele. Ele diz que vai ficar pregando até ficar rico. E ele vai ficar rico daqui a pouco. Então, faça isso também, ó. Coloca lá a cartolina e coloca assim, ó, verbo transitivo direto. Aí você coloca aqueles verbos do dia a dia. Verbo transitivo direto. Coloca lá os verbos do dia a dia. Intransitivo. Por quê? Porque você internaliza. Na hora da prova, lembrei da cartolina, ó. Ah, pois é. Então você tem que fazer isso. Eles chamam hoje em dia de estudativo. Na minha época, a gente chamava de CDF. Que eu não posso dizer a palavra aqui porque estão gravando, mas era um menino danado. Um menino que sentava o caneco lá na cadeira e o caneco do menino era de ferro. Por isso que é CDF, caneco de ferro. Ah, é mesmo. Então, porque estudava. Hoje é estudativo. Pois é, meu filho. Então faça isso. Escreva nas folhas. Fale de frente para o espelho. Porque regência, você precisa para tudo. Para crase, para ação subordinada, para objeto direto e indireto. Se eu ser regência, eu tenho o meu caminho andado para acertar muita coisa. Entenderam? Então vamos lá. Vimos esses 7 verbos. Vou colocar mais outros para você curtir comigo. Vou apagar a lousa, diretor. Estou apagando a lousa para colocar esses verbos para vocês. Vocês vão agora chorar. 7 verbos. 7 verbos. Vamos agora para 8. Para o 8º verbo, porque já vimos 7. O professor está errado. Não, eu vou para o 8º verbo. Eu vou para o verbo pagar. Agradecer. E perdoar.
eu estou vendo por bloco, gente. Eu estou vendo por bloco para você internalizar mais rápido. Porque, ó, quem estuda na sala de aula presencial, normalmente a gente vê os verbos por ordem alfabética. Nas gramáticas, nas apostilas, os verbos estão por ordem alfabética. Na minha própria apostila, eu coloco em ordem alfabética. Mas o que é que a gente faz? A gente não faz por isso, não. A gente faz por bloco. Os verbos que têm a mesma estrutura, você tem, ó, que focalizar nessa mesma estrutura, que aí você lembra mais fácil. Então, por exemplo, esses três, existem mais, claro, mas esses três têm a mesma regência. Eles possuem a mesma estrutura. Então, vamos lá, ó. O verbo pagar, agradecer e perdoar. Eu vou colocar aqui esse T, ó. T de transitivo direto. Porque esses três verbos são transitivo direto. E T de transitivo, ó, TI de transitivo indireto. Então, esses dois verbos, eles são bitransitivo. O que é isso, bitransitivo? Nós vimos isso nos verbos lá atrás. Eles são transitivo direto e são transitivos indiretos. O que acontece, ó? Eles vão ser transitivo direto, eles vão pedir coisa. Valha. Eles são transitivo direto, eles vão pedir pessoa. Entendi não, professor, tenha calma. Ó, em gramática, na língua portuguesa, veja, ó. Quem paga, paga algo a alguém. Quem agradece, agradece algo a alguém. Quem perdoa, perdoa algo a alguém. É estranho? É estranho, porque como é que você diz no dia a dia? Ei, cara, ei, paga o garçom hoje aí, paga. Você não pode pagar o garçom. Garçom é pessoa. E pessoa para esses três verbos aqui. Para esses três aqui. Pessoa é indireto e você tem que dar a preposição a. Então veja. Pague ao garçom. Olha que lindo. Olha que lindo. Depois do almoço, lá no Alicate, com os kits de R$90 apenas, você vai lá. Desculpa, diretor. Desculpa, gente. Eu fui sem querer. Você, ó. Você terminou, você se orgulha. Ah, vou pagar ao garçom. Vou pagar ao garçom. Ah, você paga a conta ao garçom. Você paga algo a alguém. Então veja, ó. Olha que coisa linda, ó. Paguei, ó. Ó. O recibo ao gerente. Por quê, ó? Porque você paga algo, que é o objeto direto, pagar algo a alguém, ó, que é o objeto indireto. Então, você paga algo a alguém. Estão vendo? Agora veja, ó, se eu refizesse aqui, ó, paguei a conta a gerente. O que foi isso, professor? Tenha calma. O que acontece, ó? Você paga algo a alguém. Paguei o recibo ao gerente. Certo. Paguei o recibo, você pagou algo, ó. A preposição a, que o verbo existe porque é pessoa. O gerente. Embaixo, ó. Paguei a conta. Você pagou algo. Pagou algo. Paguei a conta. Esse a da conta é um artigo a. Como é que eu sei que é o artigo a? Porque você paga algo. Você paga algo. Quando ele é transitivo direto, ele pede coisa. E a conta é coisa. Então esse a é artigo a. Você paga algo. Paga o recibo, a conta. É só artigo a. Artigo o, artigo a. Paguei o recibo, paguei a conta. Só o artigo o, só o artigo a. Certo. Aí ali, ó. Ao gerente. Porque eu estou me referindo a um homem. Ao gerente. Mas se fosse uma mulher, você não diria assim, ó. Paguei a conta a gerente. Só o pessoal do KLB e do BDIS que fazem isso, né? Paguei a conta pra que isso? Esses A se juntam, ó, que ocorre o fenômeno da crase, ó. Lembra? Se a palavra anterior pede a, e a palavra seguinte aceita o artigo a, mais a, crase no ar. Que lindo, que poético. Então, ó, paguei a conta a gerente, teve crase, porque o verbo pagar pede o a quando é pessoa e gerente aceita o artigo a. Por isso que acontece, ó, crase. Daí a importância da regência, ó. Até para crase você tem que saber a regência.
Estão chorando? Lindo, né? Deixa eu refazer aqui, ó. Paguei a conta a gerente, paguei o recibo ao gerente, ó. Paguei-lhe o recibo. Ó que loucura, ó. Paguei-lhe o recibo. A mesma coisa, ó. Paguei-lhe o recibo, ó. Paguei o quê? Algo. Que algo foi esse? O recibo. Objeto direto. E eu paguei esse recibo, ó, a alguém. Quem é esse alguém? Ou ao gerente ou a gerente, que é o objeto indireto. Eu só fiz trocar o objeto pelo pronome oblíquo correspondente. Não é lindo? Estão emocionados? Ai, que lindo. Então, isso vale para os outros, ó. Você agradece algo a alguém, mesmo esquema, mesma estrutura. Você perdoa algo a alguém, ó. Veja, ó. Eu digo assim, ó. Gente, agradeci o favor aos amigos. Então, veja, ó. Agradeci o quê? O favor, objeto direto, que é algo, ó. A quem, ó? Aos amigos, ó. Objeto indireto. Então, agradeci o favor aos amigos. Se eu quisesse trocar, se eu quisesse substituir por oblíquo correspondente, seria assim, ó. Agradeci-o aos amigos. Agradeci-o. Por que esse o? Porque o objeto direto, lembra? O, a, os, as. Agradeci-o aos amigos. Ou então vou substituir os amigos lá, ó. Agradeci o favor. Agradeci-lhes o favor. Agradeci-lhes o favor. Porque lhes é a eles. A eles, aos amigos. Agradeci-lhes o favor. E o perdoar, a mesma coisa, ó. Ó. Perdoei o erro ao amigo, ó. O seu amigo, ó, ele falhou com você, o seu amigo falhou com você, e é o que aconteceu. Ei, perdoa ele. Não, perdoa ele. Não pode, ele é do caso reto, você viu isso comigo em pronome. Ele tem que ser o sujeito, não pode ser o objeto. Então, perdoa o teu amigo? Não. Perdoa teu namorado? Não. Você perdoa a alguém. Então, se você der alguém para esse verbo, ó, perdoa a teu amigo, perdoa a teu namorado, perdoa ao namorado, perdoa ao amigo. Então, ó, ao amigo, que é alguém. Mas eu perdoo algo, ó. Então eu perdoei o quê, ó? O erro. Objeto direto. Perdoei o erro a quem, ó? Ao amigo. Gente, então o que acontece? Regência é um negócio meio chato, por quê? Porque como você já sabe se comunicar, mesmo que você corrompa, você vai corromper a gramática. As pessoas continuam entendendo. O que acontece com regência? Regência é uma situação que normalmente você não utiliza no dia a dia. Então é sempre estranho. Perdoar ao amigo. Quem entre nós vai dizer, hoje eu perdoei a meu pai. Você diz, perdoei meu pai. Perdoei meu pai. E você não perdoa seu pai, você perdoa a seu pai. Ou ao seu pai. Então você tem que dar o a. Você tem que dar o a. Então, regência é suor. É prática. O que é que você vai fazer? Então você pega esses verbos, ó, hoje, ó, 8, 9, 10 verbos nessa aula linda. 10 verbos nessa aula linda. Você vai, escreve numa folha em branco, em voz alta, para internalizar a regência desses verbos e vai dar tudo certo. Eu vou parar aqui, vocês vão esfriar a cabeça e eu desejo a vocês paz, discernimento e vai dar tudo certo. A gente se vê na próxima aula.